Vamos lá, vamos continuar. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Bem, aí está dizendo com clareza, né? Quando você recebe o Espírito Santo, você abraça o Evangelho, você recebe o poder. Mas, mais uma vez, é óbvio, está claro, o poder para fazer milagres. Isso é mentira, você não recebeu nada, você não faz nada. Então isso é mentira, o Evangelho é mentira, Jesus é mentira, Jesus é uma fraude. Porque se isso não acontece, porque Jesus está falando que você recebeu o poder. O cristão, o evangélico, recebeu o poder. Cadê esse poder? Cadê os sinais? Cadê a comprovação? Faz milagre? Cadê o evangélico? Faz milagre? O cristão faz milagre? Não faz. Entendeu? Vamos continuar. João capítulo 10, versículo 1. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para expelir e para curar toda a sorte de enfermidades. Como nós falamos em João 17, 20, eternamente todos que crerem herdam o poder de Deus e de Jesus para fazer milagres. Então, se você crê, você herdou esse poder. Cadê as curas? Toda sorte de doenças, você poder curar as enfermidades. Ou você é só mais uma dessas pessoas que precisa de médico, medicamento e hospital. Mais uma fraude, mais uma mentira. Em verdade, Mateus capítulo 18, versículo 19. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mais uma promessa que você pode pedir o que quiser e que vai conseguir, e que Jesus tem a prudência, mais um desafio dizendo que Jesus tem a procedência de Deus. João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Vida eterna eu estou para ver. Eu nunca vi ninguém com a vida eterna. Então estou para ver. Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada lhe fará mal, dano algum. Nossa, que bom se fosse verdade, né? Que bom mesmo. Lucas capítulo 10, versículo 9. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros está próximo o reino de Deus. Mais uma vez, Jesus está determinando que todos aqueles que creem nele curem todos os enfermos. E é lógico que se isso fosse verdade não existiria hospitais, médicos e medicamentos, né? Mas o que a gente vê na vida real é ao contrário. Hospitais dotados de cristãos pedindo, se humilhando, implorando para ser atendidos por médicos ateus. João capítulo 3, versículo 15. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João capítulo 8, versículo 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Mais uma promessa vazia, o que a gente mais vê, gente morrendo, cristão morrendo. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanharão, lançarão no fogo, e o queimam. Lucas capítulo 11, versículo 9. Por isso vos digo, pedi e dá-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará no lugar do peixe uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião?
Ora, se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe o pedirem. Mais uma promessa, um desafio, que dá bem claro aqui, que Deus tem a obrigação de dar coisas boas às pessoas. Mas isso é só no Evangelho, porque na vida real não acontece. Buscai antes de tudo o reino, e as coisas vos serão acrescentadas. Então todo um evangélico devia ser uma pessoa que tinha uma casa boa, um carro bom, uma vida muito boa, porque procura o reino, a palavra do reino, e Deus está prometendo que todas as coisas vos serão acrescentadas. É só saber que coisa é que nunca vê. Salmo, outro que chega a ser engraçado. Salmo capítulo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É uma piada até isso, Salmo 50, 15. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Tudo promessas, 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 promessas vazias e nulas que não refletem a realidade. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Romanos capítulo 8, versículo 1. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Lógico, todo mundo, 1 João capítulo 5, 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Promessas vazias. Atos capítulo 2, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais uma promessa vazia. Atos capítulo 16, versículo 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mais uma promessa vazia. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos capítulo 19, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Voltando a João 17, 20, isso deveria acontecer no presente. E não acontece. Gálatas capítulo 3, versículo 5. Aquele, pois, que vos conhece, concede o Espírito, e que opera milagre entre vós, porventura, o faz pela obra da lei ou pela pregação da fé. Hebreus capítulo 2, versículo 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Romanos capítulo 15, versículo 18. Porque não escusarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obra, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhantes até Ilírico, tenho divulgado o Evangelho. Quer dizer, Paulo está falando que a credencial de quem crê em Jesus são os prodígios, são os milagres, Mas isso a gente só vê no papel e na tinta, porque no mundo real isso não acontece. Atos capítulo 5, versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pela mão dos apóstolos. Se a gente se lembrar de João capítulo 17, versículo 20, esses apóstolos se ecoam, se projetam para toda a eternidade no futuro. Então, os cristãos hoje são os apóstolos do passado hoje, e deveriam estar fazendo esse milagre. Atos capítulo 19, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem enfermos, lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Marcos capítulo 11, versículo 22. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer e
que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e assim será convosco. Mais uma mentira, uma promessa vazia que diz que tudo aquilo que você pedir em oração você vai receber. Mentira, isso não acontece. O Evangelho é uma fraude, Jesus é uma fraude, Jesus Cristo é uma fraude. É tudo mentira. Mateus capítulo 21, versículo 21. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito com a figueira, mas até mesmo se este monte dissestes, ergue-te e lança-te no mar, tal coisa sucederá. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Mas uma mentira, os cristãos estão cansados de pedir aí, de orar e pedir um socorro, e no fim não acontece nada, né? Isso para provar que Jesus é uma fraude, é uma mentira, o Evangelho é uma mentira, né? E para terminar, nós vamos ter aqui um fechamento, vamos continuar com os outros versículos mais para frente, que está escrito Lucas 16:10. Esse versículo é muito emblemático. Ele encerra, ele dá uma garantia que ou Jesus, Deus, faz isso para você agora, aqui, e não é no céu e nem no futuro, ou é sinal que você nunca vai receber coisa alguma. Está escrito: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Isso está dizendo com todas as letras claramente que se tudo que Jesus prometeu a você, que diz que crê nele, você se diz crer nele, e não acontece, ele está sendo infiel com você, ele está sendo injusto com você. Ou é uma mentira, o Evangelho é uma mentira, ou Jesus Cristo é uma mentira, uma fraude, ou você é uma mentira, uma fraude, ou então o que está acontecendo é que Jesus deliberadamente está sendo infiel, injusto com você. E se ele está sendo infiel com você agora, se ele está sendo injusto com você agora, ele será eternamente. Ou seja, sendo verdade ou sendo mentira, você entrou numa verdadeira roubada acreditando no Evangelho. Um abraço.